de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, do 1 ao 23. Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 23. Amém? Todos encontraram? Diz assim então o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, sendo visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, pois, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Diagnosticando o coração, analisando, avaliando o nosso próprio coração. E os irmãos já entenderam o porquê. Porque nós temos que avaliar o nosso coração para ver em quais dos 4 modelos ou exemplos ou tipos de solo ou de coração que Jesus falou, que Jesus mostrou, qual deles o nosso se enquadra. É pelo menos em um desses 4. Não ficamos fora de nenhum deles. Então temos que analisar o nosso coração para ver em qual deles nós nos encontramos, para poder então nós melhorarmos a nossa vida espiritual. O coração humano
né, diz um escritor, ele é campo de batalha, disputado pela palavra e pelo diabo. O diabo disputa o nosso coração, como a palavra também disputa para nos transformar. O diabo, ele também disputa para destruir, transformar no sentido negativo, para destruir o nosso coração. Então, quando a palavra ela encontra guarida no coração, o diabo e o seu poder, eles vão sendo desarraigados, eles vão sendo extirpados. A palavra vai entrando, o inimigo vai saindo, né? A palavra vai crescendo, o inimigo vai diminuindo, ele vai perdendo o seu vigor, a sua força, o seu poder. É claro que o diabo, ele vai lutar para que a palavra não vingue no nosso coração, para que a palavra não enraize, não tenha espaço dentro do nosso coração. Só assim ele pode manter esse coração preso, cativo ao pecado, dominado pelo pecado, escravizado pelo pecado, e assim o diabo tem o domínio total e absoluto sobre esta pessoa, porque ele mantém esse coração totalmente endurecido. Para essa pessoa não faz diferença nenhuma, e ele ouve aqui ou ali, mas como diz o ditado, entra no ouvido, sai no outro, não faz diferença nenhuma na vida. Então o diabo tem interesse nesse sentido, para que as pessoas não entendam a palavra de Deus. Então nós sabemos que aonde o diabo domina, a palavra de Deus não tem efeito. Aonde a palavra de Deus habita, o inimigo não tem o poder para dominar, para escravizar esta pessoa. Então, nós devemos pensar nesses 4 tipos de solos, porque são 4 tipos de coração. Ele vai falar aqui de um coração duro, de um coração raso, de um coração infestado de ervas daninhas, pecados, e um coração bem preparado, disposto, aberto, regenerado, temente a Deus, obediente a Deus, cheio do Espírito Santo e dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse capítulo 13 é o 3º grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Jesus, então, passa a fazer agora esse discurso, e nesse discurso nós vamos encontrar 7 parábolas que Jesus vai contar sobre o reino de Deus e os que pertencem ao reino de Deus, os que fazem parte do reino de Deus, os que não fazem parte do reino de Deus, e a nossa responsabilidade dentro do reino de Deus. Então, nessa sequência agora de parábolas, 7 parábolas, ele vai estar tratando do reino de Deus e do nosso envolvimento dentro do reino de Deus. Os que são do reino e os que não são. E a nossa função dentro do reino de Deus. Por que Jesus ensinou por meio de parábolas? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque uma parábola ela é de fácil compreensão. A parábola é uma história que exemplifica. Então ela clarifica para que as pessoas possam entender mais facilmente essa verdade, esse ensino que o Senhor quer ensinar. E em segundo lugar, a parábola também ela serve de enigma. E daí é exatamente o contrário. Ela serve de um enigma. O enigma é um mistério. Então, são revelações que Jesus fazia, mas para alguns e para outros não. Alguns ouviam a parábola, falaram, mas o que tem a ver essa historinha que ele está contando aqui? O que tem a ver isso? Eles não compreendiam, porque Jesus ele falava com 2 tipos de pessoas, os que criam no seu nome e os que não criam no seu nome. Teve uma outra ocasião que Jesus contou uma parábola e as pessoas pegaram pedras para atirar nele, porque ele falou, ele está falando de nós aqui, os escribas, os fariseus. Eles entenderam. Essa parábola Jesus contou e eles entenderam que eles eram que estavam perseguindo Jesus. Agora, Jesus contava muitas vezes as parábolas para que os discípulos pudessem entender. Então a parábola, por um lado, é de fácil compreensão para aqueles que ele está se dirigindo e um enigma para aqueles que ele não quer expor aquela verdade. Por isso ele vai citar o texto de Isaías, que tem aqueles que por causa da dureza do seu coração,
por causa da rejeição, Deus também os rejeitará. E Deus não lhes abrirá o entendimento, e eles não compreenderão. Por isso já fica um alerta para nós. Não deixe passar muito, porque se hoje o teu coração arde, pode ser que amanhã não arde mais. E se não arder mais, pode ser que Deus também deixou de lado. E não abrirá mais o entendimento, a compreensão da palavra. Então, é um desafio para nós pensarmos, para nós analisarmos a parábola, o ensinamento do Senhor, para nós tirarmos as lições preciosas para as nossas vidas. Veja que ele cita Isaías, dizendo que esse povo ouve com os ouvidos, mas não entende, não compreende. E muitas pessoas, os mestres da lei da época de Jesus, ouviam, mas não fazia diferença. E nos dias de hoje, é a mesma coisa. Então, se você for tocado pela palavra de Deus, é porque Deus tem um plano para a sua vida. Não deixe que isto, seja adiado a tal ponto de que amanhã ou depois isso já não faz mais nenhuma diferença na sua vida. Porque daí jamais voltará ao caminho do Senhor. Esta parábola do semeador é uma parábola de fácil compreensão para ambos os lados. O pastor Hernandes, ele diz que esta palavra, essa parábola precisa apenas de aplicação e não de explicação. Apesar de que Jesus explicou a parábola. Ela é simples, qualquer um com um pouquinho de entendimento, de raciocínio, ele vai compreender essa parábola. Mas mesmo assim Jesus explicou, tornando ela bem simples, para que nós possamos então compreender esta parábola. E nesta parábola, Jesus vai falar do semeador. E o semeador é o próprio Senhor Jesus. Foram os profetas e pregadores do Velho Testamento, e são todos aqueles hoje, todos nós incluídos, que pregamos a palavra de Deus, porque todos os que creem devem pregar, compartilhar do Evangelho. Então nós somos semeadores. A semente é a palavra de Deus, que nós compartilhamos com as pessoas. E o solo é o coração humano. E aí nós vamos encontrar 4 tipos de corações. Aqueles duros que não vão aceitar, que não vão entender de jeito nenhum. Aqueles que entendem e abraçam rapidamente, mas também logo desaparecem, logo descreem, se creu, descreu, mas não entendeu profundamente, não criou raiz. E também existem aqueles, então, que é entre os espinhos, dividido. Como alguns dizem aí, que é o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, dividido entre 2 senhores. Mas existe também aquele bom solo, aquele coração aberto, aquele coração receptivo, aquele coração sedento, que quando ouve a palavra, absorve a palavra. Lembra daquela mulher pecadora, daquela mulher que podíamos dizer uma prostituta, uma mulher da vida, que foi buscar água naquele poço. Quando ela ouviu a palavra de Jesus, ela se tornou ali uma grande missionária. Foi para a cidade de Samaria e trouxe todo mundo que estava lá. A cidade veio ao encontro de Cristo Jesus. Pediram para Jesus continuar lá naquela cidade, porque o coração daquela mulher absorveu a palavra do Senhor. Estava aberto. E se o teu coração não está aberto para a palavra de Deus, peça. Assim como ele fez com Lídia também. Abriu o entendimento, peça para que Deus abra o seu entendimento dia após dia, para nós não sermos hipócritas, fariseus, religiosos, mas crentes em Cristo Jesus. E quando eu falo crente em Cristo Jesus, não estou falando de religião, de denominação, é de crer, de depositar a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, para então ter a vida eterna. O texto começa aí nos versículos 1 e 2, dizendo que naquele mesmo dia, que mesmo dia? No dia em que Jesus estava na casa e a sua família, sua mãe, seus irmãos procuraram, não puderam conversar com Jesus porque uma grande multidão cercava e Jesus estava lá dentro daquela casa. E ele saiu daquela casa lotada de pessoas, até lá fora pessoas estavam, e Jesus então saiu naquele mesmo dia de casa,
E a casa aqui nós sabemos, já pregamos logo no início do Evangelho de Mateus, que era a casa de Pedro e não de Jesus. Jesus não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça, ele estava aqui, na verdade, morando na casa de Pedro, né, morando de favor na casa de André e também da sua família. Então Jesus, ele saiu daquela casa e ele foi então e assentou-se à beira-mar. O que Jesus foi fazer à beira-mar? Descansar? Meditar? Se foi isso que estava no propósito do Senhor, esse propósito foi frustrado, porque Jesus chega para se assentar, né, à beira do mar, sentar na praia, receber aquela brisa, poder dar uma descansada. O texto diz aqui de multidões. Multidão é um número grande de pessoas, e multidões é o plural, é muitas multidões. Tá? Então, multidões cercaram Jesus, e essa multidão então estava ali, e não tinha como Jesus ensinar. E o que ele fez? Ele então num barco se afastou um pouco, e dali ele falava. E ali então aquela brisa, aquelas ondas traziam a voz de Jesus para ele ensinar para aquela grande e numerosa multidão que estava ali naquele lugar. Jesus sempre estava cercado de muitas pessoas e ele estava ensinando aquelas pessoas, mesmo sabendo que a maioria daqueles que estavam ali para ouvir ele não creriam nele, não creram e não creriam nele, mas ele continuava pregando e ensinando. Ele sabia, nós não sabemos. Por isso que nós devemos pregar a todos indistintamente, porque nós não sabemos quem vai crer. Se Jesus, que sabia, pregava até mesmo para aqueles que não iriam crer, quanto mais nós temos que pregar o Evangelho a todos indistintamente, incansavelmente. Tem horas que tem que parar, mas nessa parada, se for confrontado, continue falando, continue pregando, continue anunciando, compartilhando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso então que Jesus usou parábola, para ensinar alguns, para que os outros não entendessem nada daquilo que ele estava ensinando. Essa é uma outra questão, um outro ensino, né, que nós devemos então estar em outra ocasião pensando, mas por que ele não quis salvar a todos então? Aí nós temos que ir para Efésios, quando diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que viriam crer. Mas o desafio é nosso e a responsabilidade é nossa de crermos em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui os 4 tipos de solo, comparados com cada um deles ao nosso próprio coração, na nossa própria vida. E se Deus revelar algo em nosso coração, não devemos adiar. Uma planta, quando seca, ela não tem mais recuperação. Ela não volta mais a reverdecer e ela não volta mais a frutificar. Então nós temos que ter um cuidado, porque muitas vezes nós estamos enfraquecendo, né? Nós vemos algumas plantas que vão morrendo, e se não tiver um tratamento adequado, ela vai morrer. Depois que morreu, não produz mais. Cuidado com o seu coração, porque pode ser esse o processo também de distanciamento do Senhor. Então, nós vamos ver pelo menos um versículo da parábola e outro versículo da explicação da parábola. E o primeiro deles é o versículo 4, quando Jesus diz assim, que saiu o semeador a semear, finalzinho do versículo 3, e ao semear, parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Nós vamos para o versículo 19, e Jesus diz a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o inimigo e arrebatam o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A beira do caminho é terra pisada, socada, terra dura. Então, é um solo duro, é um coração endurecido. Talvez não totalmente petrificado, mas quase igual uma pedra, um coração duro. Então, é algo aonde a semente não incorpora, aonde a semente não alcança umidade suficiente e nem espaço para poder
soltar as suas raízes. Então, nesse tempo e nessas condições de exposta, vem passarinho e come a semente. Aplicando isso ao coração, a palavra de Deus é lançada e a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus. Mas antes de descer para o coração, vem o inimigo e rouba essa palavra. E distrai essa pessoa. E tira o foco dessa pessoa. E ela esquece dessa palavra. Muitas vezes não tem acontecido assim também. Nós temos ouvido a palavra e tem sido tão maravilhosa. E dali, quando nós saímos, dali a pouco, nós não lembramos. Nós não conseguimos lembrar exatamente as coisas e nós começamos a deixar para lá mesmo. No outro domingo, ou daqui uns dias, eu vou voltar. E aí, o inimigo vai roubando do coração. Então, aqui se enquadram muitas pessoas que até visitam uma igreja, que até recebem um folheto, que até lê uma porção da palavra de Deus, mas não lhes faz nenhuma diferença. Ficam realmente indiferentes à palavra de Deus. Não faz diferença da Bíblia como um livro de história, né, ou qualquer outra literatura. Então, é uma pessoa que facilmente o inimigo vai lá e arranca da sua mente a palavra de Deus. E jamais frutifica, jamais vai fazer alguma diferença. Então, Satanás, ele é um companheiro inseparável do semeador, do pregador, como já falei um pouco hoje pela manhã. O inimigo, ele anda lado a lado com o semeador. O semeador lançou a semente, ele vai lá e pega. Não é assim? Os lavoureiros aí, quando está colhendo, está caindo alguns grãos, ele olha para trás, ali já estão as pombas, os periquitos, os demais passarinhos ali, né, já estão catando aquele grão. É assim que o diabo faz. Você ouve a palavra e ele tira o teu foco. Isso aí é fanatismo. Isso não é coisa para você. Isso aí, deixa para mais tarde. Você ainda é jovem, você precisa estudar, você precisa se dedicar mais, você precisa, né, alcançar um futuro melhor. Que futuro melhor sem Deus? Que futuro melhor sem o Senhor? Veja que o inimigo vai arrancando esta semente que foi semeada. Então, para você, eu quero dar o conselho, você que se identifica com esse tipo de solo, que um coração é duro, que está indiferente à palavra de Deus, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Não deixe o inimigo arrancar essa palavra do seu coração agora, mas creia em Cristo Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, abra o seu coração para Cristo Jesus e creia nele, porque senão não vai brotar, não vai frutificar e vai para o inferno. Segundo lugar, os versículos 5 e 6, eles dizem para nós: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Aí nós vamos para o versículo 20 e 21, ele diz que o que foi semeado em solo rochoso, por isso que ele era superficial, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é aquele solo raso, é o coração superficial. Este é um solo que engana. Você olha e parece que é um solo bom, mas não sabe que logo abaixo está a pedra, está a rocha. E não são pedregulhos, não. É uma camada de rocha mesmo. E então você olha, a terra está bonita, pode talvez passar a grade, mas a raiz não tem como se aprofundar. Ele nasce por causa de uma certa umidade, mas ele não tem persistência, ela não consegue permanecer. E esse também não chega a produzir nenhum tipo de fruto. Por quê? Porque ele vai morrer antes, ele vai secar antes e não vai produzir nenhum tipo de fruta. Então há uma rocha escondida debaixo de uma superfície.
E muitas pessoas são enganados e enganam outros dessa forma. Tem até uma aparência de cristão, mas não é cristão. Não tem raiz nenhuma no Evangelho de Cristo, na palavra de Cristo, e está, na verdade, enganando a si mesmo. Então, são simpatizantes do Evangelho, frequentadores, muitas vezes, que em alguns casos se tornam até membros da igreja, mas por qualquer motivo eles se afastam, descreem, deixam de ser, ficam, como é que fala? Frustrados, eles ficam decepcionados com a igreja, porque eles olham para pessoas e não para Cristo. E se converteram a uma religião, a um líder, mas não ao Senhor Jesus. Então isso é superficial, isso é raso. E ele, por causa de um escândalo, por causa de um problema, por qualquer motivo, ele se afasta. Ele até chega empolgado e animado. E a gente se empolga com isso. Eu já caí em muitas coisas assim, né? Eu me empolgava assim, de ver algumas pessoas que pela primeira vez, e você fala, nossa, eu estava esperando isso mesmo, isso é um milagre da parte de Deus. E dali a pouco, você vê no mundão mesmo, talvez pior do que antes, e a gente se engana com isso. Não cabe a nós julgar nada, mas nós precisamos aplicar para o nosso coração, tá? Muitas vezes as pessoas, elas são apenas como uma palha, elas agem, né, naquele calor do momento, e depois tudo isso vai embora, tudo isso vai desvanecer. Ela é volúvel, né? Ela não é perseverante. Amanhã já não estará mais no caminho do Senhor. Então é o coração de uma pessoa que ela está em busca muitas vezes das bênçãos de Deus, mas não do Deus Salvador, do Redentor, daquele que pode dar a vida eterna. No primeiro e no segundo problema, elas caem fora e elas não querem mais saber do Evangelho de Cristo Jesus. Nesse segundo caso, ainda não houve uma genuína conversão. E se este é o teu caso, o conselho é: peça a Deus que tire esse coração de pedra, que Ele quebre este coração de pedra e te dê um coração sensível. Há uma profecia em Ezequiel 36, 26, que Ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne sensível. Peça a Deus para que Ele mude o seu coração. Terceiro tipo de solo está aí no versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No versículo 22, ele explica dizendo que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é o tipo de solo ainda mais perigoso, porque é um solo que não é rochoso, não é duro, mas ele é tomado de ervas daninhas, de sementes e de ramos e de raízes que possam brotar com todo tipo de erva daninha. E quem já trabalhou na roça sabe disso. Uma planta que você vai plantar ali, você precisa cultivar e cuidar. Agora, a erva daninha não. Ela cresce até com sol quente e sem chuva. Muitas vezes ela desenvolve muito mais. Agora, com chuva e com adubinho da planta, ela toma conta de tudo. Então, ele está desafiando a cada um de nós a pensar no nosso coração. Porque dentro do nosso coração e da nossa própria natureza há um pecado impregnado. O salmista, ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. A semente do pecado, a raiz do pecado, ela está dentro de nós, pronta para aflorar, pronto para competir com a palavra. Então nós recebemos o Evangelho, nós nos encantamos com o Evangelho, nós cremos no Evangelho, nós recebemos este Evangelho, mas cresce juntamente com o Evangelho a erva daninha. Por isso, o que faz o agricultor? Roundup nele, né? Ou
o que ele vai fazer? Roundup tem que ser bem cuidado, porque senão vai matar tudo, né? Mas tem aqueles herbicidas que eles são específicos para proteger a planta, ou então enxada mesmo. Ele precisa limpar o terreno, tirar a erva daninha, porque se você deixar crescer junto, sabe o que vai dar? Vai minguar a planta, e vai prevalecer o colonião, a erva daninha, né? O espinheiro vai crescer, vai sufocar, e vai fazer com que a palavra de Deus no seu coração se torna infrutífera. Então nós temos aqui que a palavra de Deus, ela é semeada em corações cheios de pecados, para que ao receber esta palavra, entender esta palavra, por meio dela, nós eliminemos o pecado. Façamos uma limpeza das ervas daninhas, que é o pecado, tirando-os do nosso coração. Porque se deixarmos ela crescer junto, ela vai sufocar. Mas muitas pessoas têm estado neste terceiro tipo de solo, terceiro tipo de coração, porque ela não quer largar alguns pecados. Ela não quer deixar algumas práticas pecaminosas. Ela tem prazer naquele pecado. Ela cultiva alguns pecados. Se eu me tornar uma pessoa humilde, eles vão pisar em cima de mim. Então eu tenho que ser uma pessoa dura. Eu tenho que me impor sobre eles, para que então eles me respeitem. E assim a pessoa vai dando vazão à carne, às coisas da carne e às coisas deste mundo. Então eles aqui que os espinhos cresceram e sufocaram. Ele está dizendo aqui que ele ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas deste mundo vão tomar conta do seu coração. Eu quero dizer, meus irmãos, que é muito mais fácil nós pecarmos do que lutar contra o pecado. É da nossa natureza. Se você jogar semente de qualquer planta no solo, incorporar ela e largar lá, e voltar depois do tempo certo para buscar os seus frutos, você não vai colher nada, porque a erva daninha vai tomar conta e vai sufocar. Meus irmãos, se nós crermos na palavra, recebermos a palavra, mas se nós não nos apegarmos nela, a nossa própria natureza vai exterminar, vai consumir, vai diluir esta palavra tão maravilhosa que nós recebemos. Então é aí que entra a grande luta do cristão, porque nós recebemos a palavra e o poder para por meio dela extirpar o pecado, mas se ele crescer junto, aí vai ter problema. Marcos, ele diz as demais ambições, as demais desejos da carne para com as coisas deste mundo. Diz Lucas também que no decorrer dos dias os deleites da vida o tornam infrutífero. Todas as coisas que não condiz com a palavra de Deus, mas que são atraentes para nós. E aí vai entrando a avareza, as ambições desenfreadas desse mundo, e todo tipo de pecado vai entrando e vai dominando o coração, e vai sufocando a palavra, tornando esta palavra infrutífera no nosso coração. Seria como um crente, mas um crente que não produz fruto. O máximo que vai produzir é um frutinho minguado. É uma espigazinha mirrada, com alguns grãozinhos e muitas vezes xoxo, porque foi sombreado pelo pecado. E aí ele não consegue ter a luz de Deus, de Jesus, para fazer isso frutificar na sua vida e ter um grande resultado na sua vida. Então, a você que se encontra nestas condições, que está dividido entre o mundo e Deus, que está dividido entre a palavra de Deus, né, e também com as coisas do mundo, com os desejos do mundo, com os desejos da carne, o conselho para você é: confesse os seus pecados, mas todos os seus pecados. Tem que exterminar. Tem que chegar ao ponto de você chegar na lavoura e ver que não tem nenhuma erva daninha ali. Por quê? Porque você venceu o mato. Né? De tanto você ir passando o veneno ou carpindo, né? Você conseguiu vencer todas aquelas sementes, todos aqueles ramos.
e aí não tem mais. E você consegue, então, agora ser uma planta viçosa que desenvolve para a glória de Deus. Arranque todos os seus pecados. Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Se nós não arrancarmos essas ervas daninhas, sabe o que vai acontecer? No final, quando será cortado tudo isso e lançado no fogo, ali vai a planta que não produziu fruto também. Cuidado, muito cuidado, para não ser lançado no fogo do inferno, juntamente com todo incrédulo, todo mundano e todo pecador. E por último, meus irmãos, no versículo 8, ele diz: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E aí a explicação dele diz assim no versículo 23, mas a todo o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós encontramos aqui a boa terra, o coração regenerado. Este solo não é duro, não é rochoso, não tem espinhos, é uma boa terra, por isso produz, como ele diz aqui, a 100, a 60 e a 30 por um. Assim é o coração regenerado. Ele ouve a palavra, e a palavra extirpa, por meio da palavra, todo o pecado. Ele retém a palavra, ele pratica a palavra, ele obedece à palavra, e automaticamente, naturalmente, dentro do ciclo, ele vai produzir, e na quantidade de cada um, adequada a cada um. Não significa que a planta que produziu 30 é inferior à que produziu 60, que a que produziu 60 é inferior à que produziu 100, cada uma dentro da sua natureza, cada um dentro da sua capacidade, produzindo. Lembrando da parábola dos talentos, a mesma coisa. Meus irmãos, nestes dias agitados em que nós estamos vivendo, você consegue ouvir a palavra de Deus? Você consegue receber a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus? E viver a palavra de Deus? Se sim, você tem um bom coração. Um coração preparado, regenerado. Um coração que vai frutificar para a glória de Deus. Sementes boas, frutos bons, virão frutos bons, com toda certeza. Então é bom lembrar que neste coração frutífero é que Deus habita, é que Deus age, é que Deus está abençoando. E o meu conselho para você que tem este coração bom, este coração verdadeiro, este coração regenerado, puro, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E mais, frutificando em toda boa obra. Apocalipse 22:11 e Colossenses 1:10. E para concluir, meus irmãos, além de tudo aquilo que o Espírito Santo já falou ao meu e ao seu coração, eu quero ainda destacar pelo menos 4 coisas aqui. Primeiro é que, se você é o semeador, não desista, não desanime. O inimigo vai estar do seu lado. Ele vai dizer: está vendo? Não adianta falar, não adianta pregar. Continue pregando, continue semeando. No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Vai ter alguns que vão frutificar, a 30, a 60 e a 100. Então, não desista. Lance a tua semente, diz o escritor em Eclesiastes, pela manhã, e à tarde não repouses a tua mão. Continue semeando. Deus é quem vai fazer germinar. Nosso coração, ele não pode ser duro, não pode ser raso, não pode ser espinhoso, mas deve ser receptivo, regenerado e disposto a obedecer ao Senhor. E em terceiro lugar, faça um profundo diagnóstico do seu coração. Se ele se encaixa nos 3 primeiros tipos de solo aí, eu quero dizer que hoje ainda há esperança para você, porque você está ouvindo esta voz. Mas a partir do momento em que morrer esta planta, que a semente for arrancada totalmente da sua vida, não haverá mais esperança. Na volta de Jesus, ou no dia da sua morte,
não haverá mais a possibilidade de reverter o quadro. Será cortado e lançado no fogo, como as ervas daninhas que serão lançados no fogo eterno. Jesus hoje pode te dar um novo coração. Esta parábola é uma das mais claras que nós encontramos na Bíblia. Mas Jesus, mesmo assim, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aplique na sua vida o que Deus tem falado ao seu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar, receber a bênção do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela venha, Senhor Deus, encontrar guarida em cada coração, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra e que possamos responder positivamente a essa palavra. Quebra, Senhor Deus, a dureza do coração, tira o nosso coração de pedra. Ó Deus, limpa-nos e purifica-nos de todos os espinhos do pecado, para que nós possamos ter um coração puro e regenerado pelo Senhor, para viver para a glória do Teu nome. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, e que esta palavra fique, ó Deus, martelando na nossa consciência, para nos levar ao ponto de nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, e alcançarmos a redenção em Cristo Jesus. Acompanhe-nos, ó Pai, livra-nos das ciladas, das tentações, ó Deus, de todo mal, e provê para nós tudo aquilo que é necessário para o nosso viver diário durante toda esta semana. É a oração que nós fazemos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em oração silenciosa, nós nos despedimos da casa do Senhor e agradecemos também a presença dos nossos